Olá, mentes criativas, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo. E para esse vídeo aqui, eu vou atender um pedido que me fizeram para eu explicar o plugin DataView, que foi um plugin que eu já mencionei em outros vídeos aí, que eu falo do Obsidian. Agora vamos ver como é que funciona. Um detalhe importante sobre esse vídeo, eu vou ensinar para vocês os usos básicos do DataView, porque é o que dá para fazer nesse formato de vídeo aqui do YouTube, tá? Então é só para vocês iniciarem e saberem usar o plugin, e aí se vocês precisarem de mais, vocês têm mais independência de ler o manualzinho, né, a referência que o próprio plugin fornece e saber se virar por ali, por conta do básico que eu vou te dar aqui, tá? Essa página que vocês estão vendo aqui do meu Obsidian na tela, ela já está usando o DataView, mas para poder a gente chegar nela e ver como é que o DataView funciona, vamos do básico, né? Como é que você instala o DataView? Então, você vai ter aí no seu painel lateral o botãozinho aqui de Settings, nas configurações, você vai ir nele, você vai achar o seu Community Plugins aqui, tá? E eu tô fazendo essa gravação diretamente do meu tablet, porque é o que eu tenho disponível na localização que eu tô agora. Mas você vai encontrar esses mesmos botõezinhos em qualquer aparelho que você esteja usando o Obsidian, no computador, no celular, só vai estar ou um pouquinho mais estreito ou um pouquinho mais largo, mas você vai conseguir achar esse. Então, como vocês já sabem lá dos vídeos anteriores, você tem que deixar isso aqui turned off, né? Esse modo restrito tem que estar desligado. Então, aqui o botão tá como ligar, por quê? Porque ele tá desligado para mim. E aí, quando ele tá desligado, aparecem todas essas outras opções aqui embaixo. A gente quer vir aqui nessa Browse, ok? Então, ó, vamos lá, só para vocês não perderem. Aqui, ó, Browse. E aí, vocês vão pesquisar aqui em cima DataView. No meu caso, ó, ele já tá instalado, então ele já aparece aqui no topo para mim. Mas aí, vocês só digitam isso aqui, ó, DataView. E no de vocês não vai aparecer todos esses botões, vai aparecer no lugar desse botão desinstalar, vai aparecer um botão install, instalar. Vocês vão clicar nesse botão e o seu plugin vai estar instalado, certo? E aí depois vai ter um botãozinho aqui, update, se você quiser fazer o update quando tiver alguma atualização do DataView. Então, ok, isso aí tá feito. Quando tiver feito, vai aparecer um botão de habilitar, ó, no meu caso aqui tá desabilitar porque o meu já tá habilitado. Vocês vai ter enable ou habilitar, se estiver usando em português. Aí você vai clicar nele para habilitar, e aí ele vai virar o desabilitar, porque vai estar habilitada. E aí você vem aqui em Options, opções, tá? E ele vai abrir as opções específicas do plugin. Você tem que garantir que esses 3 marcadorzinhos aqui vão estar em on, em ligado, tá? Esse daqui do meio, ele é um pouquinho mais avançado, tá? Esses 2 aqui, eles são para campos um pouquinho mais avançados, mas eu percebi que o plugin funciona melhor com eles 3 colocados aí. E aí, quem sabe no futuro eu faço um tutorial bem mais avançado, né? Com como é que essa parte específica funciona, e aí vocês podem usar, tá? Então pronto, com tudo isso habilitado, vocês podem sair e voltar lá pro seu Obsidian normal. O que é que a gente vai fazer aqui, tá? Deixa eu abrir um outro, onde eu tenho outros formatos de DataView que eu posso usar. Pronto, então eu tenho 2 páginas aqui abertas para vocês agora. Essa primeira aqui, ó, eu tenho, como vocês podem ver, uma tabela, tá? Então, ó, quando eu termino um DataView, ele vai aparecer esse botão aqui, editar esse bloco, tá? Então, é isso aqui que é o DataView. Ele é um bloquinho de código que, quando eu saio desse bloquinho, ele vai criar essa visualização bacana aqui de qualquer informação que eu pedir. Deixa eu abrir para vocês aqui uma página em branco. Tá, pronto, tem uma página em branco, vou chamar ela de teste, deletar, para eu saber que eu tenho que deletar ela depois, porque isso aqui é só teste para vocês. Então tá, o que eu vou fazer aqui? Como é que funciona o DataView? Eu tenho que usar, ó, esses 3, que pra gente em português é a nossa crase, né, o acento da crase, você usa esse 3 desses, e você vai colocar DataView, tá? Aí você pula uma linha, né, dá o Enter, e nessa parte agora vai ser o bloco de comandos que você vai usar.
No Obsidian, você tem, para esse plugin DataView, você tem 3 formatos básicos e um terceiro formato que eu vou falar no final. Mas os 3 formatos básicos são lista, tabela e tarefas, tá? Eu, no caso, não uso de tarefas, mas eu vou tentar fazer um exemplozinho aqui para vocês, se der certo. Então, vamos lá. Vamos começar com o tipo lista. No tipo lista, você vai escrever aqui list, tá? É esse o formato do tipo lista. E para o tipo lista, se eu só deixar isso aí e sair do meu plugin, o que é que ele fez? Ele pegou uma lista de absolutamente todos os arquivos que eu tenho no meu Obsidian, ó, tem os meus diários, tem tudo aqui, ele só criou uma lista de tudo. Por quê? Porque eu não especifiquei absolutamente nada, eu só disse cria uma lista. Aí ele pegou tudo que dava para criar a lista, todos os arquivos que tinha e me deu uma lista. Agora eu posso especificar. Então eu quero uma lista e ó, você pode escrever tudo na mesma linha. Eu gosto de ficar dando enter só para deixar as coisas organizadas e aí se eu precisar voltar para editar, eu sei exatamente o que cada linha tá me fazendo. Aí esse from, né, do inglês é a partir de alguma coisa. Então, eu quero a lista a partir de quê? Eu quero a lista a partir de da minha hashtag daily. Pronto. Aí eu vou sair do bloquinho agora, ó. Meu cursor saiu. Então, ele me deu uma lista somente dos meus diários, das minhas anotações diárias. Por quê? Porque essas anotações eu coloquei elas para ter a hashtag daily. Posso pegar outra hashtag aqui. Eu tenho a hashtag education book. E aí, ó, ele me criou uma lista de todas as anotações que tem essa hashtag book aí, né, de livro, que são anotações de alguma coisa que eu vi no livro ou resumo de algum livro que eu li. Tá? Eu tenho essas anotações aí. Então, esse é o legal do DataView. A gente vai ver os outros formatos, tá? Mas a grande sacada dele é que você pode criar uma lista de todos esses conteúdos específicos de uma categoria específica sem precisar ficar adicionando manualmente. Então, toda vez que você criar um livro, né, uma anotação de livro, você não precisa ir na página de livros e criar um link para aquilo. Então, ó, essa página que eu tenho aqui, que está aberta desde o começo, que está aqui do lado esquerdo agora, ó, eu tenho a tabela e nessa tabela, cada um dessas páginas aqui, ó, ela é justamente um data view para mim. Deixa eu abrir essa aqui de artigos. Então, eu leio artigos além de livros e nesses artigos eu faço anotações, eu pego insights desses artigos e aí eu tô colocando aos pouquinhos aqui no meu Obsidian. Ó, tá vendo só? É um bloquinho de data view também. E é a mesma coisa que eu falei para vocês, ó, list e aqui agora é education article. Então, eu tenho a minha tag, hashtag education article e aí toda vez que eu marco ela, algum arquivo com ela, essa página aqui de artigos, ela vai ser atualizada e eu sempre vou ter a lista completa deles aqui. Então, se eu quiser achar um, eu posso vir direto nessa página. E aí, ó, se eu voltar para Tree of Knowledge, nas árvores de conhecimento, eu tenho isso para artigos, para livros, para cursos, para criatividade, finanças, saúde, ideias. Então, eu tenho várias árvores de conhecimento, porque são hashtags relevantes em que eu quero agrupar notações diferentes. E aí, quando eu for numa dessas páginas, eu tenho isso, graças ao que a gente viu aqui do lado, ó, esse comandozinho em bloco, que eu posso fazer a lista sem precisar ficar adicionando manualmente, tá? Posso fazer isso também no formato que eu falei pra vocês, de tabelas e de tarefas, tá? O formato de tabelas, eu vou somente abrir aqui esse pra vocês, ó. Então, ó, esse aqui é o meu formato de tabela. Eu tenho uma tabela onde eu vou pegar description. O que é description? Vamos voltar para a tabela. Ó, tá vendo isso aqui? Ó? Eu tenho uma coluna chamada título, e o título nada mais é do que o nome do arquivo que eu tô pegando. Tô pegando arquivos específicos que tem uma característica específica, que a gente vai ver lá no código. E eu tô colocando a tabela com esse título e com uma descrição. Essa descrição, se eu abrir uma dessas páginas específicas aqui, deixa eu abrir a Books. Pronto, ó. Na Books, ok, voltamos. Se eu abrir a Books, eu vou ter aqui a minha lista, que foi gerada com o meu data view, certinho. Mas eu tenho aqui em cima essas tags, ó. Tags
que no caso é a hashtag na qual essa página se encaixa, é só para eu categorizar a página. Tenho essa hashtag específica aqui, hashtag mock, tá? Mantenha ela em mente, que a gente vai falar dela daqui a pouco. E tenho esse description, que é só onde eu coloco a descrição dessa página. Poderia ser qualquer coisa, poderia ser uma hashtag de qualquer coisa. Eu vou explicar pra vocês como é que funcionam essas tagzinhas aqui, porque que eu tenho esses dois pontos, tá? Mas, o que eu quero mostrar pra vocês? Vamos voltar aqui no código da minha árvore de conhecimento, nas árvores de conhecimento. Então, eu quero a tabela por descrição. Então, eu vou pegar a descrição, e aí, ó, cada página tem essa descrição aqui, essas páginas específicas que eu tô botando nessa tabela, ela tem essa hashtag mock, ó, eu tô dizendo aqui, ó, eu quero a partir da hashtag mock, então tudo que tiver essa hashtag mock, que significa maps of content, né, mapas de conteúdo, eu vou pegar e vou pegar a descrição também para pôr na tabela. Se eu tivesse outra categoria, por exemplo, sei lá, data, eu poderia também colocar aqui description, date, mas como eu não tenho, eu não vou botar. E aí eu teria a tabela com 3 colunas, a minha agora só tem 2. Eu posso ter quantas colunas eu quiser, depende aí de quantas labels, que são esses textozinhos aqui antes desses 2 pontos, dependendo de quantos eu tiver aí, de quantos eu quiser usar aqui, eu posso colocar todos eles, tá? Veja que eu não tô usando tags aqui, eu só tô usando o description. Então, ó, eu quero uma tabela com esse campo, description, que venha dessa hashtag aqui, então tudo que tiver essa hashtag vai ser incluído, onde a descrição não pode ser vazia, tá? Significa o quê? Essa parte aqui, ó, description, dois pontos, não pode ter nada, não pode ser vazio depois dele, tem que ter alguma coisa escrita, tá? E eu vou arranjar em ordem ascendente, ou seja, por ordem alfabética, tá? E aí, ó, se eu sair, você tem a tabela aqui com as páginas, né? Tem um linkzinho para cada página e a descrição de cada página. Então, artigos são artigos e anotações em texto. A livros são anotações de livros, conceitos e lições que venham de livros. A cursos são cursos, palestras e workshops, anotações de workshops. Criatividade são práticas e métodos de criatividade. Então, em cada uma dessas páginas aqui, eu reuni esse tipo de conteúdo aqui e essa página aqui é só como se fosse o meu sumário para acessar cada um desses tipos de conteúdo, tá? Então, esse daqui é o formato para o Data View de tabela. Da mesma forma que no lista, deixa eu abrir aqui o lista que tá desse outro lado, ó. Pronto, ó, o de lista, eu botei só o lista e da onde eu quero a minha lista. Eu poderia especificar da mesma forma que eu especifiquei aqui na tabela, ó, que eu tenho mais coisas. Então, eu peguei a partir dessa hashtag, eu disse, esse caso aqui, ó, a descrição é uma coisa que só a tabela pode ter, tá? Porque você quer colunas diferentes na tabela. Então, eu botei a descrição aqui. Eu posso colocar também, ó, vamos tentar? Vocês viram que eu tenho essa label aqui, tags. Então, tags. E aí, quando eu sair do Data View, ops, deu um errinho aqui. Tem que botar uma vírgula. Isso, ó, eu tinha que botar uma vírgula ali. Então, veja, ó. Agora, eu tenho a minha tabela com o título, com a descrição e com as tags que cada uma dessas paginazinhas aqui tem. Então, veja que algumas não tem tags, tá? Eu não quero as minhas tags aqui, então eu vou tirar elas. Mas vocês podem colocar quantas informações vocês quiserem. Basta que você tenha esse conteúdozinho aqui, ó. Você vai ter uma label, né, uma etiqueta, isso aqui é uma etiqueta, 2 pontos, e aí a informação específica dessa etiqueta, tá? Isso vai fazer muito mais sentido se eu abrir uma outra anotação aqui para vocês. Por exemplo, eu tenho essa daqui, ó, 10 formas de catapultar a sua criatividade. É uma anotação que eu fiz de um artigo. E aí, no caso, eu fiz uma anotação no estilo Sketchnote e aí eu só coloquei a imagem aqui. Mas veja só quais são as labels que eu tenho. Eu tenho a label criado, tenho a status, que é a meu Zettelkasten, né? Se você assistiu meu vídeo de Zettelkasten, você sabe quais são os 3 status que eu tenho aqui.
Tenho a tags, que são as minhas hashtags que categorizam essa página, e tenho uma people. Então, se eu for botar citações, ou se for uma palestra específica que veio de uma pessoa específica, de um empreendedor, de um profissional específico, eu ponho o nome dessa pessoa aqui. E eu posso ter outras, eu posso colocar, por exemplo, sei lá, categoria de alguma coisa. Então, se eu for categorizar como pessoal, trabalho, eu posso ter uma aqui chamada categoria, e aí 2 pontos, tá? Então, o segredo são essas labels, e você pode incluir elas a qualquer momento, tá? Só porque você já fez 100 anotações e agora que você está incluindo essa categoria, não quer dizer nada. Se as suas próximas anotações forem tendo essa nova categoria, o DataView vai reconhecer, tá? Você só precisa ter essas labels, tá? E aí você pode ver que essa aqui minha tá vazia, tem algumas que são preenchidas e algumas que são vazias, tá? E o DataView, ele pega justamente essas labels aí. Então, no caso da tabela, a gente tem ela aqui, tá? No Descriptions. E eu expliquei para que serve cada um desses comandos aqui. Então, você provavelmente vai usar sempre, quando for usar um DataView, o from, né? A partir de quê? Você pode botar uma hashtag ou você pode botar uma pasta, tá? No caso aqui eu tenho a hashtag, mas vamos dizer que eu quisesse, por exemplo, todas as minhas anotações da pasta Zetels, é uma pasta que eu tenho aqui. Eu vou botar assim, ó, entre aspas, e aí ele vai reconhecer, eu só vou pegar as anotações dessa pasta aqui, tá? Nesse caso aqui, como eu quero pela hashtag mesmo, eu vou deixar minha hashtag, tá? Então, o from é isso, é a partir de que fonte, de que lugar ele vai tirar o conteúdo que ele vai exibir para você, tá? Pode ser hashtag, pode ser pasta. O where é onde, então você vai tirar daqui e você quer uma condição específica. No caso aqui desse meu, eu disse que a descrição não pode, ó, essa exclamação com igual significa não, null significa vazio, então ela não pode ser vazia. Se a descrição estiver vazia, ele não me inclui na minha tabela, ele só inclui o que tiver descrição preenchida. E o sort significa arranjar, então eu quero que ele seja arranjado pela descrição, ó, description, ask. Então, a descrição tem que ser em ordem ascendente, ou seja, em ordem alfabética nesse caso, né, já que é texto. E aí, ele vai me dar essa tabelinha aqui. E você pode ver que a descrição realmente está em ordem alfabética, ó. Article, book, course, creativity, finances, house, ideas, e por aí vai. Então, esse aí foi o formato para tabela. Como eu falei para vocês, eu não uso tarefas aqui no meu Obsidian, mas talvez eu consiga fazer um exemplo para vocês aqui. Tá, vamos lá. DataView, e eu quero no formato task. Então, a gente vai escrever task, que são tarefas. E eu vou botar só isso, vamos ver o que acontece. Ó, ele pegou, eu não faço controle de tarefas aqui, mas às vezes eu faço umas checklists nos meus diários. Então, ó, ele pegou todo lugar onde tinha alguma checklistzinha, você pode ver que algumas estão marcadas e outras não. Todo lugar que tinha alguma checklist ele pegou e botou aqui. Por que que ele fez isso? Porque eu não especifiquei nada sobre task. Eu não disse pra ele que era pra ele pegar de uma página específica ou de uma hashtag específica. Então, vamos dizer que eu quero que ele pegue, ó, from productivity. Eu quero dar na tag productivity. Então, todas as tarefas que estão na tag productivity. Aí, ele pegou um bocado aqui, mas não pegou todas as mesmas que estavam antes, né? Ele eliminou as que não tinham a tag productivity. Se eu botar, além de productivity, botar tipo checklist, que eu sei que eu tenho essa aqui. Vamos ver se ele... Ó, reduziu ainda mais, tá vendo como a lista tá super pequenininha? Então, ele vai pegando baseado na onde eu digo pra ele que ele tem que pegar. Quando eu especifiquei essa hashtag aqui, ele fez isso, tá? E aí, você pode usar um sort da mesma forma pra organizar de forma ascendente ou descendente, ou, enfim, o que você achar melhor, tá? Então, esse aqui foi outro exemplo do tasks, que não é um que eu uso muito, mas eu acho que pode ser útil para você se você usar tasks no Obsidian. E aí, eu vou abrir aqui agora, ó, deixa eu fechar essa de árvore de conhecimento e abrir esse index. Nesse index, eu tenho essa tabela aqui, que dentro da tabela eu tenho listas.
Então, eu tô com um data view dentro do outro. Como é que está funcionando? Tá funcionando da seguinte forma, ó. Esse é bem mais complicado, tá? Eu tô explicando aqui pra você, gente, do jeito que eu uso. Então, você dá uma rodadinha aí na manivela pra ver se o cérebro pega. E vai na documentação oficial do DataView pra você entender um pouco mais também, porque eu uso de um jeito bem pessoal. Eu nem uso todas as configurações ainda, porque eu ainda estou aprendendo muito sobre elas. Então, ó, eu pedi uma tabela. Eu não quero o status ID, tá? Isso aqui é só pra não colocar esse ID. Eu quero que as linhas sejam um link para os arquivos, tá? Por isso que eu botei rows, file, link, como anotações, onde o status não pode ser diferente de null. Lembra lá que o meu status do Zettelkasten, que aqui ele era, ele pode ser literatura, permanente ou fleeting. Eu expliquei lá no meu vídeo do Zettelkasten, então se tiver vazio, ele não considera, ele só considera se tiver alguma coisa. Eu quero que ele faça esse flatten, isso aqui é um comando novo, tá? Esse flatten, e eu tô fazendo flatten by status, ele significa o quê? Ele vai basicamente agrupar, junto com esse outro comando aqui, o group by, né? Agrupar por status. Aí, ó, deixa eu sair pra mostrar como a tabela tá pra você. Então, ele me mostra aqui, ó, eu tenho, você pode ver, ó, eu tenho a primeira coluna, a tag, ó, fleeting, aí eu posso vir aqui embaixo, eu tenho a outra tag que é a literature e mais lá embaixo eu tenho a outra tag que é a permanent. E aí, em cada linha de cada uma dessas tags, se eu passar o mouse aqui em cima, ó, você pode ver, ó, eu tenho todas as minhas notas de fleeting, aqui, ó, todas as minhas notas destacadas de literature e ali embaixo todas as minhas de permanentes, tá? Então, eu criei essa tabela para ser meio que uma mistura, né? Ele vai me dar a tabela, mas vai me dar também uma lista de tudo que está agrupado dentro desse daqui. E o último formato do Data View é esse daqui do calendário, que eu acredito que é um formato até bem novo, porque eu não vi tanta documentação quanto nos outros formatos. E eu ainda estou, digamos assim, penando um pouquinho para fazer ele funcionar do jeito que eu quero. Então, o que ele faz aqui? O calendar, você vai ter que colocar um argumento aqui depois do calendar de data. Nesse caso aqui eu tô colocando setime, file.setime, que significa created time, a hora que foi criado, basicamente. Eu posso colocar mtime, que é a hora que foi modificado, tá? Então, o próprio Obsidian reconhece isso aí, quando o arquivo foi criado ou modificado. Qual é o meu problema com isso aqui? Ele gera um calendário bonitinho aqui, e esses pontinhos significam quantos arquivos foram, no caso, criados, né? Porque eu tô usando a data de criação naquele dia específico. Aí deixa eu voltar aqui para, por exemplo, ó, julho, tá? Então você pode ver quantos arquivos eu criei em cada dia. Qual é o meu problema com isso aqui? É que antes eu estava usando um outro sistema, e até há anos atrás eu usava outros sistemas, então eu tenho arquivos que foram criados numa data diferente da data que eu inseri eles aqui no Obsidian. E na página do arquivo eu tenho a data certinha, criado em, sei lá, 2017, no mês de abril e no dia 26. Mas o Obsidian reconhece a data de criação dentro do sistema do Obsidian. Então é por isso que, ó, aparece um monte de anotações aqui nesses. Eu não criei todas essas anotações nesses dias. Eu só incluí elas no Obsidian porque eu estava migrando de um outro sistema antigo que eu tinha. E como eu falei, dentro das minhas páginas do Obsidian, eu tenho uma label. Eu posso até abrir uma aqui para vocês. Aqui, ó, essa daqui, ó, por exemplo, ó, tá vendo só? Eu tenho a data que ela foi criada, 2017. Só que eu incluí ela hoje no Obsidian porque eu tava migrando conteúdos de lá, desse outro sistema que eu usava. E aí o Obsidian acha que foi um arquivo criado hoje, aí botou aqui, ó, na data de hoje. Só que não foi. Tem lá uma data diferente. O que eu queria fazer, que eu até já vi gente fazendo na internet, só que a pessoa não explicou direito e eu não vi documentação de como fazer isso, é que essa data aqui fosse o meu created lá do meu arquivo. Só que como você pode ver, não aparece nada. Então eu preciso descobrir o que é que eu faço para aparecer alguma coisa, tá? Então esse daí é o do calendário que eu ainda estou desvendando. E os demais foi o que eu mostrei para vocês nos testes.
nos testes, né? Então, mostrei aqui o de tasks, mostrei aqui o de lists e mostrei lá antes o de tables também. E aí, vocês podem usem aí do jeito que vocês acharem conveniente. Eu gosto de usar eles para agrupar esses conhecimentos, então eu não preciso fazer os meus mapas de conteúdos e as minhas árvores de conhecimento manualmente, toda vez que eu criar uma anotação nova naquela categoria. Como eu falei, é um guia bem básico do que eu faço e eu espero que tenha dado para vocês entender, mas esse é um plugin avançado mesmo, tá? Então quem me pediu para colocar, tenham isso em mente. Esse tutorial é o tutorial tentando ser a forma mais simples de um plugin super avançado e eu espero que dê para vocês aproveitarem de alguma forma nesses formatos básicos. São os que eu uso, tá? São os formatos básicos. Quando eu começar a desvendar mais os formatos avançados, eu meio que já tô usando, mas eles são mais complicados de explicar assim num vídeo rápido. Aí eu vou passando mais tutoriais para vocês. Mas espero que vocês aproveitem. Se tiverem mais dúvidas, lancem aqui embaixo nos comentários, porque isso às vezes me ajuda a definir para que direção eu levo algum vídeo, criar um vídeo específico para isso e sanar as dúvidas de vocês, tá? Deixem o link, deixem o like, porque me ajuda muito, sério mesmo. Às vezes é complicado gravar esses vídeos, como eu falei pra vocês agora, eu tô fazendo do tablet, porque é o que eu tenho disponível agora no local onde eu estou. E eu vejo vocês no nosso próximo vídeo com mais um tutorial. Deixem sugestões aí embaixo. Tchau, tchau!